Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Mindset Avançado. Aqui eu conto estratégias para você expandir a sua mente e encontrar os melhores caminhos para melhorar todas as áreas da sua vida, principalmente a financeira. E se esse é o seu primeiro contato aqui, então deixa eu me apresentar. Eu sou Marcelo Bianchini, especialista em comportamento humano e estratégias rápidas para ganhos financeiros. E o tema de hoje é como construir crenças poderosas. Eu quero aproveitar para te fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito no canal, clique para se inscrever, ative as notificações para receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. E deixe o seu like para o YouTube considerar que esse é um conteúdo relevante e mostrar para mais pessoas que também precisam saber sobre esse assunto. E o que seria crenças? Crenças e convicções, né? Eu acredito que você deve ouvir muito esse tema na internet, se você é uma pessoa que está sempre buscando conhecimento na internet, navegando, e talvez possa ser que você até saiba o que de fato é crença, porque isso é bem comum, não é nenhuma novidade que eu estou trazendo aqui para você, mas é importante que você enxergue com outro ângulo, talvez, que você não tenha conhecido ainda. O que de fato então seria crenças? Crença é aquilo que você acredita cegamente. As suas crenças são as coisas que você acredita, são as coisas que você não precisa ver para você acreditar. É a visão que você tem de mundo sobre tais situações. É a opinião que você tem sobre o outro, a opinião que você tem sobre você. É aquilo que você tem convicção. Então, por isso que é dito, pode ser que você já ouviu por aí, suas crenças e convicções. Por isso, o que é convicções? Convicção. Convicção é algo que você tem certeza absoluta que é aquilo. Eu tenho convicção que o meu nome é Marcelo Bianchini. Isso é uma certeza absoluta que eu tenho. Então, por isso que essa palavra segue junto com a crença. Às vezes pode ser que você já ouviu. Crenças e convicções. Nada mais é do que aquilo que você acredita cegamente. Aquilo que pode cair o mundo, mas é aquilo para você e pronto, acabou. É a mesma coisa de eu falar para você que a minha camiseta que é preta, né? Você tá vendo que a minha camiseta é preta, eu falar para você, olha, minha camiseta é branca. E aí você olhar e você falar, não, Marcelo, sua camiseta é preta, eu tenho certeza que a sua camiseta é preta. Outra coisa também, eu não sei se você acredita em Deus, eu acredito em Deus, e possa ser que você nunca tenha sentido a presença de Deus em você, mas a sua crença é que Deus de fato existe, você acredita nisso, isso faz parte da sua vida, é algo que você não precisa ver para você acreditar. É a sua crença na questão religiosa, você acredita em Deus. Eu só estou dando um exemplo aqui, tá? Cada um com a sua crença religiosa, cada um com a sua fé, mas enfim, só para ficar claro isso para você, porque é algo que Deus é algo que a gente não vê, é algo que a gente sente a presença dele, né? Então fica bem legal usar esse exemplo para você entender que crença é aquilo que você acredita cegamente, mesmo se você não vê. Possa ser que algumas coisas você veja, algumas coisas não, mas enfim, de fato é a sua crença. Então, para ficar bem claro isso, para a gente começar o nosso conteúdo aqui de hoje. E como eu disse no começo do vídeo, possa ser que você saiba de fato o que é crença, mas da mesma forma que comigo, toda vez que eu me aprofundava mais no assunto, toda vez que eu estudava mais, fazer algum curso, alguma formação, eu como sou treinador comportamental, então eu tenho diversas formações dentro do segmento de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Então foram diversas formações que eu fiz e dentre elas, toda vez que eu fazia uma formação nova, eu tinha uma visão mais profunda, um conhecimento maior sobre o que seriam as crenças. Eu comecei a estudar bastante sobre isso. E para mim esse tema se tornou tão importante, por quê? Porque conforme eu me aprofundava mais, conforme eu estudava mais nas minhas formações, enfim, eu passei a entender que através das suas crenças, das crenças que você tem, das crenças que nós temos, que é gerado nossos comportamentos. E através dos nossos comportamentos é onde que temos nossos resultados. Então, por isso que eu me interessei muito por esse assunto, porque tudo vai de acordo com o que você acredita, da convicção que você tem sobre algo, da certeza que você tem, da visão que você tem de mundo, da visão que você tem sobre as outras pessoas, da visão que você tem sobre os comportamentos que as outras pessoas têm com você.
da visão que você tem sobre os seus comportamentos. E elas têm efeito diretamente nos seus resultados. Porque concorda comigo que se eu tenho uma crença, uma convicção de que eu não sou capaz de aprender coisas novas, então para que eu vou fazer um curso novo? Para que eu vou ler um livro novo? Para que eu vou pegar um livro com 400, 300 páginas e eu vou ler alguma coisa que tem lá, aquele conteúdo, sendo que eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu tenho a crença de que eu não consigo aprender aquilo, de que é difícil para mim, de que conforme eu vou lendo, eu vou perdendo o raciocínio, eu não consigo me focar. Então, se eu tenho essa crença, se eu tenho essa convicção comigo, não faz sentido eu ler. Concorda comigo? Então, outro exemplo aqui, por exemplo, para que eu vou querer dar o meu melhor no meu trabalho, para mim querer chegar num cargo superior, num cargo mais alto, se eu tenho a crença de que eu não sou capaz? Isso é muito comum. Infelizmente, é muito comum as pessoas terem a crença de que elas não são capazes de realizar as coisas, de que elas não são capazes de desenvolver habilidades novas, competências novas, aprender coisas novas para que ela possa fazer coisas novas. E isso limita ela. É chamado as crenças limitantes. E por que isso atrapalha na vida dela? Porque ela vai fazer sempre as mesmas coisas. Não é novo para você, quando que com certeza você já ouviu, quando fazemos as mesmas coisas, óbvio que teremos os mesmos resultados. Então não faz sentido uma pessoa que tem uma crença limitante, que limite e bloqueia ela de querer aprender algo novo, para chegar num cargo a mais na empresa dela, na loja dela, no emprego que ela tem, sendo que ela acredita que ela não é capaz daquilo. Se a pessoa já está acreditando que ela não consegue, se a pessoa tem a convicção, a certeza, a crença de que ela não consegue fazer aquilo, como que você ou eu vai poder ensinar uma pessoa que não acredita nela mesmo? Impossível, não tem como. É a mesma coisa a historinha da abelha com a mosca, né? Tem a abelha e a mosca, ambas voam, né? Só que a abelha sempre tenta explicar para a mosca que nas rosas, nas flores, é melhor ela viver nas flores, é melhor do que ela viver no lixo, do que ela viver na merda. Só que para a mosca, não. Para a mosca faz mais sentido ela viver na merda, ela viver no lixo, ela viver nos esgotos do que ela viver nas rosas, do que ela viver nas plantas, né? Então é a mesma coisa, não adianta você querer colocar na cabeça de uma pessoa algo que ela tenha crença enraizado na mente subconsciente dela de que não é possível ela aprender uma coisa nova, não é possível ela desenvolver uma habilidade nova. E aí com certeza você já deve ter ouvido aquelas pessoas falar, não, eu não nasci para isso. Eu não funciono assim, eu não sei fazer isso, eu vou fazer isso pro resto da vida, eu nasci assim, eu vou morrer assim. É a famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, ponto final. Então não adianta você querer ser a abelha, querer mostrar para a mosca que é diferente. A própria mosca ela tem que se conscientizar, agora trazendo aqui para a realidade. A própria pessoa ela tem que se conscientizar, quebrar essas crenças limitantes e desenvolver novas crenças, novos comportamentos, que é através das suas crenças que vêm os seus comportamentos e consecutivos os seus resultados, para que ela possa ter resultados diferentes. Tá, Marcelo, mas então é possível isso? É possível se livrar dessas crenças limitantes que estão enraizadas aqui no meu subconsciente, como você me falou? Porque possa ser que você agora esteja se pensando, não, mas eu sou assim, eu acredito que eu não sou capaz de fazer tal coisa, eu acredito que eu não sei fazer tal coisa. Por exemplo, talvez você não saiba dirigir e você acredita que você não vai conseguir dirigir nunca, porque talvez você tenha tentado alguma vez e tenha batido o carro, se envolvido num acidente, ralado o carro, feito alguma coisa, ou simplesmente ter tomado um xingo no trânsito, alguém buzinou na sua orelha e te xingou e tal, e você ali gerou um trauma que vem te bloqueando. E esse trauma, o que ele faz? Ele faz você desenvolver a crença de que você não é capaz, de que não é possível você aprender aquilo. E aí o que acontece? Você não vai aprender. Você vai ficar sempre se limitando. Quando alguém quiser te ensinar, você não vai querer aprender. Você vai sempre ficar arrumando desculpas. Sua mente vai ficar te limitando, te bloqueando, te sabotando para que você não passe por aquele desconforto novamente. E aí você cria a crença, a convicção de que você não é capaz de dirigir. E o primeiro ponto para que você consiga
trabalhar isso, começar a trabalhar isso, é você entender que de fato é possível você eliminar essa crença que te bloqueia. É você desenvolvendo autoconfiança em você mesmo. Ah, mas como que eu vou fazer isso, Marcelo? Bom, eu sou hipnoterapeuta, eu por muito tempo eu fiquei atendendo no consultório, eu tinha consultório de hipnoterapia, eu atendi bastante no 1 a 1. 1 a 1 que eu digo é o quê? Apenas eu, o profissional, o hipnoterapeuta com um cliente, numa sessão, num processo exclusivo, apenas as duas pessoas, né? E o mais comum que tinha era uma pessoa chegar no consultório com crenças limitantes, principalmente financeira. As pessoas acharem que porque elas nasceram numa condição financeira baixa, numa condição financeira inferior a outras condições financeiras, e pelo fato dos pais dela também ter tido umas condições financeiras baixas, ou seja, ter vindo de uma família pobre, ela acredita que ela não é capaz de conseguir mudar a situação financeira dela. Isso limita ela de poder prosperar. E aí, possivelmente, você já deve ter ouvido, talvez, não sei qual foi a sua criação, né? Não sei qual é a sua condição financeira, mas é muito comum, e nesse tempo que eu atendi bastante como hipnoterapeuta, era muito comum eu ouvir coisas do tipo, as pessoas falarem que o que elas mais ouviam quando elas eram mais novas, crianças, né? Era o quê? Era que os pais ou as pessoas que criaram ela falavam assim para ela: é mais fácil um rico entrar no buraco de agulha do que entrar no céu. Eu sou pobre, mas eu sou limpinho. Eu sou pobre, mas eu sou honesto, sou justo. Ou seja, as pessoas, elas qualificam ricos como pessoas desonestas, ela qualifica um rico como pessoa suja, como pessoas que fizeram coisas erradas, coisas ilícitas para conseguir chegar no patamar financeiro que ela chegou. E é muito comum também essas mesmas pessoas, quando vê uma pessoa de prosperidade financeira, a pessoa praticamente amaldiçoa ela, né? Olha para a pessoa que tem uma prosperidade financeira e praticamente, né, reclama da vida. Em vez de ela abençoar, ela praticamente amaldiçoa a pessoa, né? Então, isso é uma crença, claro, limitante financeira. As pessoas acharem isso, acharem que as pessoas só se deram bem na vida porque elas foram injustas com outras pessoas, porque elas fizeram coisas ilícitas, porque elas fizeram coisas ruins. E essa é apenas um exemplo de uma crença limitante financeira que eu trouxe aqui para você. Mas tem muita coisa, tem pessoas que acreditam que elas não vão conseguir exercer tal profissão, de que elas não são capazes daquilo. Uma coisa muito interessante que acontecia também era o quê? A crença da pessoa achar que ela não consegue ser uma pessoa de sucesso na vida, de ter um cargo bom, de ter uma posição numa empresa bacana. Por quê? Porque ela ouviu muito dos pais dela ou dos professores, também é comum, quando ela era mais criança, né, quando ela era mais jovem: você é burro, você não sabe fazer isso. Você não aprendeu a fazer nada, você não aprende a fazer nada. Então isso acaba criando uma crença limitante na pessoa, que ela, quando ela cresce, ela ouviu tanto aquilo, naquele momento a mente dela vai fazer uma função, que é o quê? Proteger ela. Porque essa é uma das funções da sua mente. A sua mente, a nossa mente, ela serve para quê? Para nos manter vivo, funcionando e protegido. E uma das proteções que a nossa mente gera para nós é essa situação de não passar por uma situação de emoção negativa novamente. Então, se a criança na infância dela foi chamada de burra algumas vezes, que ela não conseguia fazer certas coisas, ela não conseguia aprender sobre uma matéria, ela não conseguia aprender sobre um trabalho, alguma coisa, a mente dela cria um bloqueio nela, que quando que ela tiver grande e adulta e ela passar por uma situação semelhante, a mente dela vai associar aquilo que ela já viveu e vai travar ela, vai bloquear ela. Por quê? Porque ela desenvolveu a crença de que ela é burra, de que ela é incapaz e de que ela não consegue prosperar, que ela não consegue aprender as coisas. E aí acontece isso, a mente dela bloqueia. Pô, Marcelo, mas você está falando uma coisa que aconteceu 20, 30 anos atrás, como que vai gerar consequência nela agora, atual? Entenda uma coisa, a sua mente, ela não sabe a diferença do que é presente, do que é passado e do que é futuro. A sua mente subconsciente, que é responsável por 95% da sua capacidade mental, diferente da sua mente consciente, que é a sua mente analítica, que é ela que fica ali falando: não, eu sei o que é presente, passado e futuro. O que esse cara está falando agora aí? Será que ele
ele está falando a verdade? Será que ele está inventando isso? Da onde que ele tirou isso? Essa é a sua mente consciente, a sua mente analítica, a sua mente racional. Não estamos falando dessa mente, estou falando de uma mentalidade mais profunda, um nível da sua mente mais profundo, que é o subconsciente. E ela não sabe a diferença de presente, passado e futuro. Ela não sabe nem a diferença das coisas que são reais e das coisas que são imaginárias. Então por que eu estou falando isso? Porque lá atrás, quando você era criança e você ouviu bastante dos seus pais que você era burro, que você não sabia fazer isso, que você não era capaz de aprender tal situação, ou na escola, pelos professores, ou alguém na época, na ocasião, geralmente até seus 12, 11 anos de idade, quando uma área da sua mente chamada fator crítico ainda não está estabelecida, que serve como um filtro, mas eu não vou entrar tanto nessa parte técnica agora, porque não é o caso, eu só mencionei isso pelo fato da idade, que é quando o fator crítico começa a ser criado. Então eu só citei isso por questão da idade. Mas enfim, vamos voltar aqui no foco da linha de raciocínio. Nessa ocasião, quando você começou a ouvir essas coisas, automaticamente foi gerado uma emoção negativa, ou vergonha, ou sentimento mesmo de incapacidade, ou raiva, frustração, alguma emoção negativa foi gerada. Porque ninguém gosta de ouvir isso. Nenhuma criança, nenhum adolescente. Passado 20, 30 anos, você passa por uma situação semelhante que a sua mente associa aquilo que você já viveu, ela não sabe que passou 20, 30 anos e agora você é uma pessoa adulta e agora você não vai passar mais por essa situação. Não, o que simplesmente ela faz? Ela te protege. Lembra que eu falei que é uma das funções dela? E aí, nesse momento que ela te protege, para você não passar por essa emoção negativa novamente, o que acontece? Ela te bloqueia. E aí, através desse bloqueio que ela vem gerando, é onde você acredita que você não é capaz de fato. Você já cresceu com isso e a sua mente está agindo a favor disso, que é o que? Te bloquear, não deixar você avançar. E aí é onde que você cria essa crença, toda a experiência que você teve no passado é onde você desenvolve essa crença de acreditar que você não é capaz de fazer certas coisas, de acreditar que você não pode fazer aquilo porque você é burro, porque foi criado esse molde, eu costumo chamar de molde mental, foi criado esse molde mental na sua mente onde você desenvolveu essa crença limitante. E onde que eu vejo que as pessoas mais erram, mais falham nesse processo de autoconhecimento? Achando que porque ela tem esse bloqueio, porque ela tem essa crença, essa convicção, ela não vai conseguir mudar. E aí quando falamos alguma questão de mentalidade de crescimento, de desenvolver crenças poderosas, como é o tema aqui do nosso vídeo de hoje, a pessoa acha, não, isso não é possível. Essa pessoa está querendo fazer uma lavagem cerebral na minha mente. Isso é muito comum. Eu, como hipnoterapeuta, eu ouvi muito ainda como treinador comportamental, ainda ouço bastante isso. Mas, de fato, é possível. É possível de algumas formas, né? Ou você fazendo um processo de hipnoterapia, ou passando por um treinamento de alto impacto emocional para que você consiga ressignificar isso. Ah, Marcelo, mas o que é ressignificar? Você vai, de fato, é uma lavagem cerebral? Não, não é. Ressignificar é simplesmente você dar um significado novo para alguma coisa que já existe. Ou seja, lembra que eu falei dessa emoção negativa que fica ali enraizado ali na sua mente e a sua mente te bloqueia naquele momento, que gera suas crenças? Então, seria simplesmente um processo de reprogramação na qual aquela emoção negativa ela desvincula da cena. E aí quando você passar por uma situação semelhante e a sua mente associar com o que aconteceu e você lembrar daquilo, não irá existir mais uma emoção negativa. E aí ela não irá te bloquear, ela não irá fazer a função dela, que é te proteger, né, no caso. E aí que você vai exercitando essa questão. E aí é onde que você vai criando crenças poderosas que não irão te limitar mais. Esse é um ponto, existem alguns outros pontos para que você consiga eliminar crenças limitantes, né? Não seria o caso agora de um processo, mas enfim, eu trouxe aqui alguns pontos, né, que você pode trabalhar isso. O primeiro é você entender isso e ficar claro para você que é possível. Porque é como num processo de hipnoterapia. O profissional, o hipnoterapeuta, deixa bem claro pro cliente ali, né, na hora. Ele fala assim, olha, eu não vou mudar a sua vida. A gente iremos trabalhar em conjunto. Eu e você, eu simplesmente vou conduzir e simplesmente vou guiar você para que você faça todo o processo de ressignificação. E como que seria isso? Você precisa acreditar, você precisa ter certeza que isso vai acontecer. Por quê? Se você ficar pensando assim,
Não, isso não é possível. Não, isso não vai acontecer. Não, isso daí é charlatanismo. Não, isso daí é falcatrua. Não, isso daí é mentira, isso daí é golpe. Se você ficar pensando isso, automaticamente a sua mente ela vai fazer uma ação de bloqueio, de defesa, de autodefesa. E nada vai acontecer, nada vai funcionar. Simplesmente você vai perder o foco, você vai ficar pensando em outras coisas. Quando o profissional hipnoterapeuta te conduzir ao processo, você vai ficar pensando em outra coisa, você não vai se conectar com aquela condução, entende? É a mesma coisa de você iniciar o processo de você poder eliminar crenças que te limitam. É a mesma coisa, é você começar a acreditar que é possível. Você começar a pensar, não, é possível mudar. Porque se existem pessoas que também eram de certa forma e agora essas pessoas conseguiram mudar. Você começar a ver casos de pessoas que de fato saíram da periferia, de pessoas que saíram da pobreza e conseguiram chegar numa vida abundante, numa vida próspera financeiramente. São pessoas que tinham certos vícios, certos hábitos, pessoas que não sabiam alguns esportes, que não sabiam fazer certas atividades profissionais e elas conseguiram fazer. Elas conseguiram desenvolver essas habilidades. Elas conseguiram atingir os seus objetivos, os seus sonhos, as suas metas, enfim. É você começar a analisar isso e você começar a se questionar, desenvolver um dos dons que eu chamo de os dons que nos fazem sermos ser humano, mas não vou entrar nesse assunto agora, mas enfim, a autoconsciência. O que seria a autoconsciência? É você se questionar, você parar e analisar e falar, eu preciso fazer isso mesmo? Eu preciso ser assim? Será que eu preciso acreditar nisso? E você se permitir, você dá chance para o seu crescimento, porque somos seres em processo de crescimento. Só que desde que nos permitimos a crescer, desde que aceitamos aprender coisas novas. Agora, se você passar a vida alienada, engessada, de uma forma que você não dá chance para que isso aconteça, você não vai conseguir desenvolver umas crenças poderosas de sucesso que irão fazer com que você tenha comportamentos novos, para que você tenha resultados diferentes. Isso não vai acontecer, não adianta, você vai viver sempre do mesmo jeito. É só você parar e analisar. Se você é uma pessoa que de fato você tem crenças limitantes, se você não consegue prosperar na vida e tudo que eu estou fazendo aqui para você está fazendo sentido na sua vida e agora, analise como você era há 5 anos atrás. Pega algumas áreas da sua vida e analisa como você era há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Você prosperou em alguma delas? Você continua do mesmo jeito? Você continua agindo igual? Você continua com os mesmos resultados? É só você parar para analisar. Por que é isso? Porque você tem uma mentalidade fixa por conta das suas crenças limitantes, as crenças que te limitam, a certeza que você não consegue fazer algo a mais, a certeza que você não consegue prosperar, que você não consegue crescer. E aí você começa a olhar o seu cenário ao redor e ver pessoas que também são dessa forma, pessoas que se você parar para olhar 5, 10, 15 anos atrás, as pessoas estão na mesma. A pessoa mora no mesmo lugar, não dá contra morar no mesmo lugar, tudo bem, eu só estou dando um exemplo. A pessoa mora no mesmo lugar, a pessoa tem o mesmo carro, a pessoa usa as mesmas roupas, a pessoa está no mesmo trabalho, a pessoa está faturando a mesma quantidade, a pessoa tem as mesma mentalidade de que ela foi injustiçada pela vida, pelo universo, por Deus, seja lá o que você acreditar, enfim. Isso são características de pessoas que têm uma mentalidade fixa, que têm crenças e convicções limitantes que a limitam de poder prosperar e ser uma pessoa melhor na vida, tanto na área pessoal, profissional, financeiro e familiar. Então é fácil você fazer um raio-x de você mesmo e das pessoas que estão convivendo ao seu redor. O ambiente que você está, será que esse ambiente prosperou? Será que isso cresceu? Continua do mesmo jeito? As pessoas que eu convivo continuam do mesmo jeito? Só reclamam da vida? Pensa em algo melhor? Pensa em crescer, prosperar? Eu penso em algo melhor? Eu penso em prosperar? Eu penso em crescer? Não, eu não penso nisso porque eu acredito que eu não sou capaz. Eu acredito que não é possível. É só você fazer um mapeamento de você para você poder ter essa visão. E os efeitos colaterais de você ter uma crença limitante, uma crença que te bloqueia de alguma coisa, é você não realizar os seus maiores sonhos. É você ficar limitada de agir, é você ficar se comparando com as outras pessoas, é você, todo momento, você for começar alguma coisa, você for começar um projeto, você até pensar em fazer alguma coisa, você parar. Você para, você trava, você bloqueia, você pensa assim, eu não vou conseguir. Eu vou passar vergonha, o que os outros vão achar de mim?
E aí você fica se limitando, você fica se desmerecendo você mesmo. Você mesmo reduz o seu nível de merecimento. Você mesmo começa a desenvolver um baixo nível de merecimento através da sua crença limitante que te bloqueia. E você é culpado disso? Não. Possivelmente vem dos seus condicionamentos físicos, ambiental, genético, possivelmente vem da programação mental que você teve, possivelmente vem das experiências que você teve no passado, da forma que você foi criado, talvez com seus pais, talvez na escola, com seus professores, talvez algum líder religioso, alguém que te criou, talvez a forma que você conviveu com seus irmãos, o bairro que você morou, a forma que a sua família agia também. Então é culpa da minha família? Não, porque com certeza eles também receberam esse modelo mental, esses moldes mental, essa programação, essa formação de vida, de início de vida. Eu tenho certeza que eles sempre quiseram fazer o melhor por você. Então, se você está identificando que você tem crenças que te limitam, porque é comum, todo mundo tem crenças limitantes, todo mundo. Eu já tive muitas, eu ainda tenho alguma coisa ainda às vezes, alguma coisinha que me bloqueia, que me limita, e aí eu sempre procuro ajuda. Eu sempre procuro estar me permitindo para que eu consiga sempre estar eliminando elas, porque existem muitas coisas que nós não vimos ainda, que nós não vivemos ainda, e quando nos deparamos com algo novo, automaticamente a nossa mente vai nos proteger de alguma forma. E aí é onde que você começa a desenvolver uma crença que te bloqueia daquilo. Então, é comum. Não fique se culpando ou culpando os seus familiares. Simplesmente se permita. Porque até o momento, pode ser que você não sabia disso. E se agora você está sabendo disso através desse conteúdo, você tem a obrigação de você eliminar essas crenças que te limitam para que você possa desenvolver crenças que façam você prosperar na vida. Na minha adolescência, por exemplo, eu sempre fui ruim de futebol. Eu sempre, tanto futebol, vôlei, na escola, né, na matéria de educação física. Sempre que ia ter jogo de futebol, o professor selecionava 2 capitães, que eram os melhores de futebol, para ir selecionando o time. Eu sempre ficava por último. E o time que tinha menos, eu ia lá para dar um reforço, que não era reforço nenhum, porque eu sempre fui ruim de futebol. E isso foi no vôlei, handebol, basquete, todos os tênis, todos os tiros, até ping-pong, todos os jogos que eram com bola, assim, de contato físico, eu sempre fui uma negação. E aí eu cresci com essa crença de que isso não era para mim. E por muitos anos mesmo. E agora, recentemente, há mais ou menos uns 8 meses atrás, 10 meses atrás, eu me permiti a começar a praticar um esporte que eu achava que eu nunca ia dar certo, que é o jogo de tênis. Eu comecei a treinar tênis, eu comecei a praticar, eu contratei um professor para ele me ensinar, foi eu e minha esposa, a gente começamos a ir junto, porque é bom que um incentiva o outro, e a gente começamos a treinar tênis, começamos a jogar 2 vezes na semana, um período de 1 hora, era 30 minutos ela, 30 minutos eu. E no começo, nas primeiras aulas, eu era uma negação, como eu fui, né, a vida inteira no esporte, né, tanto que aí eu segui outro caminho, outros exercícios físicos, comecei a treinar jiu-jitsu, boxe, musculação, muay thai, enfim. Mas esses esportes, assim, especificamente com bola, eu nunca tive essa habilidade. E aí, como eu comecei a treinar no tênis, eu comecei a entender que não é que eu não tinha nascido para isso, é que tudo é técnica. Tudo vai de você colocar um método ali e você praticar. Consistência, fazer sempre a mesma coisa, disciplina, foco. Enfim, claro que existem pessoas que nascem com talento, com habilidades melhor. Porém, o que eu sempre costumo dizer, existem dois tipos de talento. Existe o talento natural, que é quando uma pessoa já nasce com uma inclinação natural para aquilo, e existe o talento adquirido, que é quando através de treino, disciplina, consistência, foco, determinação, que você consegue desenvolver um talento adquirido. E no caso, foi o meu caso. Claro que eu não me tornei um profissional de jogo de tênis, nem eu nem minha mulher, mas a gente aprendemos a jogar. A gente aprendemos a fazer um joguinho ali. No começo era horrível, né? No começo eu batia com a raquete, né? Eu batia com a raquete na bolinha e ela voava lá atrás, ela ia pro teto.
reto, ela batia na parede, ela não ia pro lugar certo. Só que foi aperfeiçoando, foi ajustando, eu acho que eu fiquei uns 6 meses jogando. E depois de 6 meses jogando, eu já conseguia fazer um joguinho com o professor, eu já conseguia fazer um joguinho com a minha esposa, eu já conseguia ir na quadra de tênis do condomínio, do prédio dos amigos meus, pra gente jogar, fazer um joguinho. E quem diria que eu iria conseguir fazer isso? E o que aconteceu? Eu quebrei uma crença que eu tinha que me limitava. Toda vez na adolescência, mais jovem, quando eu ia querer jogar, aprender, aquilo me bloqueava. Para quê? Para mim não passar por aquela emoção negativa de ser o último a ser escolhido do time, lembra do exemplo que eu dei do futebol? E passar por uma frustração, por uma vergonha. Então a minha mente, ela me bloqueava disso, ela automaticamente ela me protegia, né? Que ela acha que ela está me protegendo, mas na verdade ela não está me protegendo, ela está me limitando, ela está me bloqueando, e eu não caía. E aí quando que eu comecei a praticar, eu entendi, é prática, é técnica, e com muito esforço, com muita determinação, disciplina, foco, consistência e treino, seria possível jogar. E outra coisa também que aconteceu comigo foi quando eu vendi a minha primeira empresa, a Bianchini Transportadora, empresa de caminhões frigorífico. Eu acreditava que eu não ia conseguir fazer outra coisa. Eu falava, poxa, deu certo essa empresa, mas será que eu sou capaz de fazer um outro negócio dar certo? E como que vai ficar minha situação financeira? Como que vai ficar? E agora? E daqui para frente? Nossa, meu Deus, será que vai fluir? Será que eu vou conseguir ter os mesmos ganhos financeiros? Como que vai ficar a situação dos meus filhos, da minha família? E o que era isso? Era uma crença limitante que me bloqueava. Era aquela incerteza, aquela insegurança de que eu não iria conseguir, de que eu poderia ser que eu ia passar dificuldade, que eu ia precisar usar todo o dinheiro da empresa para mim se manter, para mim viver, né? E ia chegar uma hora que ia acabar e como que eu ia fazer? Ia passar necessidade, ia passar sufoco. Isso é a mesma coisa que acontecia no esporte. É uma crença limitante que me limitava. E imagina só o tanto de pessoas que não passam por isso. Por elas viverem, talvez por elas viverem muito tempo, muitos anos fazendo uma coisa só, e ela acabar se acostumando com aquilo, aqueles hábitos, aquela rotina fazerem parte da vida dela, pessoal, profissional que seja, e de repente ela passa por uma situação e é mandada embora, alguma coisa assim. Quantas pessoas que eu conheço, várias, acredito que você deve conhecer também, quantas pessoas que não ficaram 20, 30 anos trabalhando num cargo, numa empresa, e de repente foram mandados embora. Possa ser que a empresa quebrou, alguma coisa assim, e essa pessoa entrou em depressão, entrou em falência. Por quê? Porque ela falava com ela mesma, não, eu só sei fazer aquilo, eu não sei fazer outra coisa, eu passei a vida inteira fazendo isso, fazendo aquilo. É o quê? Uma crença que limita ela, de ela não se permitir aprender coisas novas, para que ela possa desenvolver habilidades novas, para que ela possa fazer outras funções, para que ela possa exercer outras tarefas, outros trabalhos, talvez abrir um negócio. E aí tem uma coisa bem estampada. Se a pessoa passou 20, 30 anos fazendo uma coisa, ela faz muito bem. Só que nunca passa na mente de uma pessoa que tem uma crença limitante nessa questão, de que ela pode usar toda aquela experiência, todo aquele know-how, toda aquela técnica, todas aquelas habilidades, aquela competência que ela tem para ela poder aplicar no negócio dela. Por quê? Porque ela não confia nela mesma, ela não acredita nela mesma. Por quê? Por causa da crença que limita ela. E é muito comum isso acontecer. E eu trouxe uma dica de um livro aqui para você, um livro bem bacana que vale muito a pena você ler. Eu vou deixar aqui a imagem dele aqui em algum lugar na tela, o link dele aqui embaixo, para que você possa ler esse livro. Não sei se você tem o costume de ler, mas eu sugiro que você tenha o costume de ler. Se você acha que você não gosta, você fala que você não gosta, alguma coisa assim, pode ser uma crença que esteja te limitando aí, achando que você não vai dar conta de ler o livro inteiro, achando que você não vai entender o conteúdo que está ali dentro ali, e pelo contrário, ele pode te ajudar e muito. Então, o livro que eu deixo aqui relacionado a esse assunto que a gente está conversando aqui é A Biologia das Crenças, de Bruce Lipton. Sugiro que você leia esse livro, se permita, conheça a visão do autor, os estudos, tem estudo científico, bastante coisas técnicas legais aqui, e vai fazer muito sentido para você conciliar com esse conteúdo que eu trouxe aqui para você. E também irá ajudar você a entender o porquê algumas vezes, eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso, porque é comum, eu já passei, muitas pessoas, muitos mentorados, muitos alunos meus dos meus cursos online, presenciais, treinamentos, já me falaram isso, várias pesquisas que eu faço, isso é muito comum. Você passar por uma situação que te incomoda, você achar que você não é capaz de ser próspero financeiramente, você achar que você não é capaz de você ter um carro melhor,
de você ter uma casa melhor, de você dar uma vida melhor para os seus familiares, para os seus filhos, colocar os seus filhos numa escola que seja a escola que você sonhou em sempre colocar seus filhos, talvez uma escola paga, talvez seus filhos estudarem em outro lugar, em outro estado, em outro país, alguma coisa assim, não sei quais são as suas vontades, enfim. E alguma coisa aí dentro da sua mente martela e fala que você não é capaz. Imagina, você vai se frustrar, você vai envergonhar a família, você não consegue, não é capaz, alguma coisa assim. Talvez possa ser que você tenha vontade de abrir um negócio próprio, talvez possa ser que você tenha vontade de abrir a sua empresa, só que algo lá dentro, lá no fundo, aquela vozinha que fica perturbando todos os dias, que fica martelando ali, fala para você: não, você não é capaz, ou não, eu não consigo. E talvez possa ser que você já tenha passado por uma experiência. Se você em algum momento arriscou e não conseguiu, é pior ainda. A crença limitante, ela se torna mais consistente, porque se você tentou alguma coisa e não conseguiu, é pior do que se você não tivesse tentado. Porque quando você não tenta alguma coisa e a sua mente ali está te limitando, está te impedindo, te bloqueando através da sua crença limitante, quando você tenta fazer alguma coisa e dá errado, porque é muito comum a gente tentar abrir negócios, quebrar, tentar até as coisas fluir, até as coisas decolar. É comum isso. Faz parte. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: o fracasso é a névoa da qual vislumbramos nosso triunfo. Então, o que essa frase quer dizer, né? Que a névoa, fracasso, faz parte, porque o nosso triunfo está atrás. Nós estamos visualizando ele e para chegar no nosso triunfo precisamos passar pelo fracasso. E por que eu estou falando isso? Porque se porventura, algum momento você tentou alguma coisa que você já tinha uma crença, você conseguiu passar por cima dela, conseguiu superar e de repente você falhou novamente, ela se enraiza cada vez mais. E é onde que você se frustra cada vez mais. E é muito comum passarmos por isso. Só que a partir do momento que você se entrega a isso, se entrega a essa crença que te limita, você cada vez mais você vai se bloqueando, cada vez mais você vai travando, cada vez mais você vai se impedindo de prosperar e você conseguir chegar no seu sucesso. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você ainda não deu o seu like, vai lá e mostra para o YouTube que esse vídeo é bom. E se você lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo para essa pessoa. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem aula assim como essa, toda semana tem vídeo para você que quer adquirir uma renda extra, uma mentalidade de sucesso e conquistar a sua liberdade financeira. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.